Você quer começar a criar materiais educacionais interativos e gamificados? Essa plataforma pode te ajudar. Estou falando do Geniali. É uma plataforma gratuita que a gente consegue criar materiais que favorecem a interação com ele. Deixa eu explicar um pouco melhor para você entender como é que a gente pode usar isso na sala de aula, tá bom? Aqui mostrando um pouco da página inicial, ó, ela já traz, proporciona experiências interativas e gamificadas. Nessa parte aqui superior, em modelos, ele traz modelos de e-learning, modelos educativos, de gamificação e de marketing. Nesses modelos educativos, são recursos, materiais didáticos, que nós, professores, podemos estar utilizando em diversas etapas de ensino para transformar aquele conteúdo de forma mais atrativa para o estudante. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa parte aqui do universo, trabalhando aí a temática do universo. Perceba que ele é bem parecido com o Canva nesse formato. Quando a gente clica no modelo, aparece aqui, ó, usar este template, tá? Fala algumas informações também sobre o próprio modelo. Perceba também que o modelo está em inglês, porque isso, provavelmente foi criado fora do país. Então, as pessoas que criaram esse modelo, criaram no formato em inglês, mas a ideia do modelo é justamente a gente editar, a gente trabalhar em cima dele. Então, temos aqui uma noção dos elementos, de como ele está organizado, da ideia geral. Caso você tenha dúvida de onde clicar, é só clicar nesse botão aqui que tem uma mão, que ele sinaliza onde é que está a parte de interação. Então, eu posso clicar aqui, ó, então vamos dizer que eu estou falando aqui sobre o planeta Marte. Então, eu coloco a imagem de Marte, coloco informações sobre esse planeta, e entre outros. Então, é um recurso didático, eu estou falando ali sobre um conteúdo, estou trabalhando diversas competências e habilidades, e o estudante ele pode também fazer de forma autônoma essa interação. Então, não necessariamente precisa da mediação do professor ou da professora. O estudante ele consegue clicar nesses botões, nesses elementos interativos, e eles conseguem estudar sozinhos de maneira muito autônoma. E aí isso pode ser tanto nessa parte aqui de material didático, como infográficos ou apresentações interativas, como também no modelo de gamificação, que foi aqui que eu cliquei, ó, modelo de gamificação. Aqui a gente vai ter jogos educacionais, escape room e entre outros. Então vamos ter muitas possibilidades. Lembrando que esse escape room é um jogo de gamificação, em que o estudante ele precisa encontrar a chave, vamos dizer assim, de algumas perguntas, de alguns enigmas, para conseguir sair e finalizar o jogo, tá? Então, quando a gente clica em jogos educacionais, vão aparecer diversos modelos. Percebam também que aqui também tem um recurso premium, assim como no Canva. Porém tem uma diferença, tá? É até importante pontuar isso agora logo no início da apresentação da plataforma, porque no Canva a gente consegue ter acesso ao Canva educacional utilizando o e-mail institucional. Então, se você dá aula em uma instituição pública ou privada que tem parceria com o Canva, você consegue ter acesso gratuito à conta a conta educacional do Canva usando o seu e-mail institucional. No caso do Geniali, a gente não tem essa parceria, a gente não tem como usar um e-mail institucional para usar os elementos premium, tá? Mas isso não influencia 100% na experiência da plataforma, a gente consegue ter diversos recursos gratuitos. Aqui, por exemplo, eu coloquei em jogos educacionais, a maioria aqui apareceu gratuito, que só 2 apareceram premium. Mas claro que a gente consegue, de forma limitada ali, fazer vários modelos, tá bom? Então eu coloquei aqui em jogos educacionais, ó, por exemplo, esse aqui do corpo. Quando eu clico, ele mostra um pouquinho de como é que funciona esse jogo. Nesse caso aqui, provavelmente, é para fazer uma ligação do nome, da parte do corpo com a parte propriamente dita, no boneco. Então, aqui, por exemplo, tórax ou peito, enfim, perna. Aqui não tá as palavras, porque não estão as palavras, a gente precisaria fazer essa edição. E caso eu quisesse editar, eu iria clicar aqui em usar este template, tá bom? Então, vamos fazer primeiro o login. Para fazer o login, o acesso, você vai usar o seu e-mail normal, o e-mail do Google. Então, eu vou fazer agora o meu acesso, vou entrar e vou mostrar um pouco da plataforma na parte de edição. A plataforma ela fica organizada dessa forma
Então eu tenho aqui o meu espaço, buscar modelos, criar em branco, a partir de uma imagem. Aqui você também pode dar uma olhada nas atividades em relação ao desenvolvimento daquele modelo, daquela atividade que você criou, e entre outros. Eu vou clicar aqui em modelo, eu vou colocar em favoritos, porque eu já selecionei alguns que eu gostei mais. Então aqui, por exemplo, ele está no formato de infográfico. Então, caso eu quisesse trabalhar com os alunos animais marinhos, eu poderia usar esse recurso e apenas editar o texto que está aqui. Então, o título, o subtítulo. Quando eu clico no animal marinho, a informação que aparece aqui sobre ele. Então, eu poderia editar e utilizar ela com os meus alunos, tá? Isso aqui é só um dos exemplos que eu favoritei. Tem esse que eu mostrei agora há pouco também, e entre outros. Por exemplo, esse aqui é muito legal, é um jogo de mesa, estilo um jogo de tabuleiro. Mas aqui os jogadores, né, os alunos, eles têm essa autonomia. Então, eles vão jogar um dado. Esse dado vai dar um resultado. Então, por exemplo, número 3. Eu posso pegar o meu jogador aqui, né, que seria esse. Deixa eu até aumentar um pouco a tela. Poderia ser esse aqui. E eu poderia jogar 1, 2, 3. Quando eu chego aqui e clico no número 3, eu tenho uma pergunta. Aqui não tem nada preenchido porque é um modelo, né? Mas a ideia seria ter uma pergunta, um desafio para aquele estudante, para aquele jogador fazer, né? Realizar. E assim por diante. Então, aqui são diversos modelos. O que eu favoritei para a gente desenvolver hoje, fazer um modelo de edição hoje, foi esse daqui, que é um modelo também que eu gosto muito. Eu acredito que ele seja muito coringa, ou seja, a gente consegue adaptar para diversas etapas de ensino, diversos objetivos pedagógicos também. Então, por exemplo, eu clico aqui em Start, ele vai me dar várias sessões, várias lições, aqui tem 6, e aí cada lição ela tem uma pergunta e alternativas. Então, eu poderia fazer estilo quiz mesmo, onde tem uma pergunta com 3 alternativas, sendo apenas uma correta, ou eu posso modificar isso durante o jogo e não colocar nenhuma alternativa correta e a gente fazer um sistema, por exemplo, de pontuação. Então, no final, o participante, né, ele pode contar, fazer a contagem dos pontos de quantas alternativas ele escolheu, ele selecionou ao longo do jogo. Então, vamos dizer assim, tem 3 situações, cada situação ele escolheu uma alternativa diferente, então A, B e C. Se ele escolheu A, vai ser 1 ponto. Se ele escolheu B, foi 2 pontos. Se ele escolheu C, foi 3 pontos. E assim por diante. Então, foram 3 pontos no caso, né? Então, a gente consegue também fazer essa modificação no sistema, inclusive, do próprio jogo, tá? Então, eu vou usar este modelo para que a gente possa ver um pouco de como é que faz a edição dessa atividade gamificada, tá? Lembrando que eu já estou usando aqui, inclusive, o ChatGPT para me ajudar. Então, eu estou fazendo uma integração de ferramentas. Além de usar o Geniali, também estou usando o ChatGPT para me oferecer ideias de como fazer esse quiz. Como eu estou fazendo aqui um modelo mais de apresentação, de tutorial, então eu coloquei aqui, né, para ele criar 4 situações, problemas, e aí apenas uma resposta correta, tá bom? Então, trabalhando um pouco aqui a temática de Terra e Universo, que a gente estava, inclusive, até apresentando aqui os exemplos. Então, a primeira questão seria sobre durante uma aula de ciência, a professora mostra a imagem de um planeta coberto por poeira avermelhada e tudo mais. Então, de qual planeta estamos falando? E aí, o participante vai escolher entre as alternativas. Aqui nessa outra questão, fala um pouquinho sobre o estado físico da água. Então, quais são os 3 estados físicos que a água pode ser encontrada? Aqui também fala um pouco sobre mudanças climáticas em relação ao efeito estufa. E a minha quarta questão, minha quarta pergunta, foi em relação às placas tectônicas, né? Esses movimentos que as placas fazem, causando, inclusive, aí, possíveis terremotos. Então, eu coloquei essas 4 questões bem diversas, trazendo no formato de situações, problemas, mas também nesse modelo de quiz, tá? Então, deixa eu ver como é que ficou já aqui a minha edição, mostrar um pouquinho com mais detalhes de como é esse processo de edição do próprio jogo dentro da plataforma, tá bom? Quando a gente entra, selecionou ali, né, usar este template, perceba que vem muita informação, né, nesse primeiro momento, mas a gente consegue também ter um filtro do que é mais importante de ser modificado e editado.
Então, eu sei que eu tenho que mudar o meu título, porque esse título aqui não vai fazer sentido. Então, aqui eu posso colocar só Sistema Solar mesmo, ou jogo de revisão, alguma coisa nesse sentido. Só pra gente ter um título. Eu posso apagar também esse subtítulo, então eu clico nele e eu posso simplesmente clicar na lixeira ou no delete do meu computador. Então aqui eu posso apagar. Eita, apaguei a página sem querer. Deixa eu voltar. Eu posso apagar o meu texto, tá? E aí, assim como no Canva, eu vou clicando nos elementos e eu vou movimentando, arrastando ele para que ele possa ficar no local que eu desejo. Vou deixar esse botão aqui de Start, que geralmente os estudantes, eles já sabem, já subentendem que esse botão de Start é para começar. Então, eles têm essa leitura, né, de jogo. Então, aqui é a minha capa. Não precisei fazer grandes mudanças, né? Só em relação ao título mesmo. E aumentei um pouco esse botão de Start. Vou até aumentar mais um pouquinho para que a gente possa dar um pouco de destaque para ele, tá bom? Caso você queira visualizar como tá ficando, você vem aqui nesse botão que tem tanto um lápis quanto o olho. E eu clico nele e ele transforma o meu jogo na versão final, né? Na parte de visualização. Então, ele também tem a opção tanto de computador quanto de celular, tá? Então, é bem interessante para a gente ir fazendo as edições, mas também acompanhando como é que tá ficando isso, né? Para que no final não tenha esse retrabalho de ter que modificar tudo novamente, tá? Então, vamos para o nosso segundo slide aqui, que é o menu. Perceba que tem umas mãozinhas aqui em cima que apareceu e agora sumiram. Essas mãozinhas, elas significam que tem alguma interatividade, ou seja, o participante, né, o jogador, ele vai precisar clicar ali para iniciar o jogo. Então aqui eu tenho 6 situações, cada situação ela vai ter um problema diferente, né? Vão ter questões e vão ter alternativas diferentes. No meu caso, eu estou trabalhando apenas com 4 questões, então eu vou apagar essas duas aqui do lado para poder ficar com mais espaço, tá? Apagar aqui. E vou diminuir um pouco essa minha linha para ficar um pouco mais bonito. Vou mudar novamente aqui o meu título para jogo de revisão. E aqui nessa parte de baixo é como se fossem as instruções. Então eu vou aumentar um pouco, trazer ela para cá pro lado. Aumentar um pouco, ó. E vou escrever alguma instrução. Então eu posso dizer... escolha a situação e marque a alternativa correta, tá? Então, é uma instrução, uma orientação simples, aumentar mais uma vez. E vou modificar aqui também esse meu título, porque tá em inglês. Então, eu vou deixar situação 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou fazer um copia e cola aqui. Para que a gente consiga fazer essa alteração. Então, aqui seria, no caso, o 3 e nesse aqui seria o 4, tá? Terminei o meu menu e vou seguir. Percebam que eu estou seguindo só a ordem que está aqui do lado das minhas páginas. Vou para a terceira página, que ele já diz aqui, ó, Lesson 1, ou seja, a situação 1, né, que estava lá no anterior. Nesse caso aqui, ele tem como se fossem 3 questões para uma situação só. Como eu estou fazendo de forma mais simples, vai ter apenas uma questão, tá? Então, eu vou apagar essa daqui, que é a 2, e vou apagar a 3. E vou deixar apenas a 1. Aqui, ó. Apagar aqui também. Também vou fazer uma edição aqui no meu título, vou deixar situação 1. E agora eu vou mudar tanto o meu texto, que é a minha pergunta, quanto as minhas alternativas, tá? Eu vou lá no meu ChatGPT, pegar a minha perguntinha. Claro que aqui eu tô só copiando e colando do ChatGPT, mas a ideia, né, é que faça toda uma revisão, verifica se tá adequado para o seu público, faça pequenos ajustes se necessário, tá? Então, aqui eu tô só
pegando mesmo do chat e colocando para cá, porque nós estamos fazendo no modelo de tutorial. Então, eu tô só explicando como é que funciona, tá? Então, eu ajeitei aqui o meu texto. Se não gostar dessa fonte, você pode modificar aqui em cima também, tanto o tamanho da fonte, se deixar em negrito, em itálico. Posso mudar aqui a minha fonte, você pode procurar diversas outras. Ó, deixa eu ver aqui se tem uma que fique melhor. Mas acredito que aquela está boa para entender. Essa aqui, vou deixar essa mesmo, tá? Só tô mostrando que tem essa opção. E agora eu vou mudar as minhas alternativas. Perceba que o próprio jogo, o próprio modelo do jogo, ele já me diz aqui que a correta é a letra A, né? Vamos dizer assim, a primeira opção. E a incorreta seriam essas duas. Então, eu também vou lá no meu chat, eu sei que a minha alternativa correta é Marte. Então, eu volto pra cá e deixo aqui na correta escrever Marte. E na outra eu vou escrever os outros planetas. Então, Netuno e Saturno. Pronto. Terminei a minha primeira questão. Primeira situação. Coloquei aqui a minha situação problema. Coloquei as minhas 3 alternativas, sendo a primeira a alternativa correta. Como é que eu sei que essa aqui é a alternativa correta? Porque o próprio modelo já tinha lá dizendo, né, resposta correta. E também quando você vai fazer a interação do jogo, você pode perceber que quando a gente clica aqui na caixinha do check, que é onde o aluno vai clicar, ele tem uma interatividade aqui, ó. Vou clicar nela para mostrar. Editar interatividade. E em editar interatividade, ele tem aqui próxima página. Ou seja, quando o estudante clicar nessa alternativa do Marte, ele vai para a próxima página. E a próxima página é essa daqui. Ou seja, deixa eu mostrar para você qual é essa próxima página. A próxima página é a que diz que ele acertou. Então, perceba que tem um A positivo aí simbolizando isso. E aí eu posso colocar aqui, ó, perfeito. Você acertou. Então, quando ele clicar na alternativa correta, vai vir para essa tela aqui do perfeito, você acertou. E aí aqui tem dizendo, né, vá para a próxima lição. Então, eu posso colocar, vá para a próxima situação. E aqui em continuar, para ele poder clicar nesse botão e continuar na próxima sessão, tá? Então, é esse formato do jogo que a gente vem editando. Ah, mas ele clicou na alternativa errada. Ele clicou em Netuno. Vou clicar aqui em Netuno e vamos ver o que é que vai aparecer quando eu vou editar a interatividade. Tá dizendo aqui, última página. O que é que tem na última página do meu arquivo? Na última página, a gente tem... Deixa eu descer lá para mostrar. A última página, na página 33 aqui, é uma página de erro. Ó, esta alternativa está incorreta, tente novamente. Então, ele vai voltar para o menu, ele vai voltar, na verdade, para a questão, e ele vai reiniciar essa questão, tá? Vou até editar logo aqui, essa resposta está incorreta. E aí, tente novamente. Aqui também eu vou colocar voltar, só para ele poder saber que clicando nesse botão, ele consegue voltar, ó, voltar atrás. Ele consegue voltar para a questão anterior. Perceba que eu não estou editando a interatividade. A interatividade, ela já veio no modelo do jogo. Eu estou só conferindo se está funcionando tudo certinho, tá? Então, essa parte aqui, a última página é a página do erro. Então, eu vou voltar lá para a minha primeira questão, situação 1. Vamos conferir. Marte é a resposta correta. Quando ele clica, ele vai para a próxima página, que é a minha página de você acertou. Quando ele clica na página errada, na alternativa errada, ele vai para a última página, que é a página do errou. A mesma coisa aqui em Saturno, última página. Então, minha primeira questão ela está finalizada. Quando o estudante clica aqui em continuar, ele vai para a próxima página. E aí, o que é que tem na próxima página? Um menu novamente. Só que esse menu agora, ele tá com a letrinha A.
Só que eu não vou fazer toda aquela edição de novo. Perceba que o menu que está aqui é o menu do modelo. Ou seja, estão todas as alternativas aqui, tá tudo em inglês, não tá nada modificado como eu fiz lá no início. O que é que eu vou fazer para otimizar o meu tempo? Eu vou vir aqui, vou duplicar esse meu menu, então ficaram 2 menus iguais, e vou descer esse meu menu para cá. E vou modificar, inclusive, o texto que está aqui. Vou trazer menu 2. E nesse menu daqui, eu vou pegar a minha letrinha A e trazer para cá. E também vou tirar a minha interatividade, porque não vai ter mais. Vou apagar ela aqui, ó, eliminar. Por que eu fiz isso? Porque como o aluno ele já concluiu a situação 1, então ele não precisa voltar para essa situação, tá bom? Então ele vai concluir e a ideia é que ele vá para a próxima situação e assim por diante. Então é esse modelo que a gente vai fazer ao longo aqui, vamos fazer no caso, né, ao longo das situações, tá bom? Então eu vou editar rapidinho aqui a situação 2, 3 e 4 para poder avançar e finalizar esse jogo. Então vamos lá. E assim eu consegui finalizar todas as 4 situações. Recapitulando, né? Fiz a minha primeira situação aqui, passando pela resposta correta, que seria Marte. O jogador ele vai vir aqui para a aba de perfeito, para a tela de perfeito, pode continuar. Quando ele clica em continuar, ele vai para a próxima página, então no segundo menu. E aí nesse segundo menu ele vai para a situação 2. Na situação 2 tem mais uma questão com 4 alternativas. Aqui no caso a resposta correta seria líquido, sólido, vapor. E aí quando ele clicar nessa questão ele vai para a próxima página. Se ele clicar na questão errada ele vai para a última, que é aquela nossa tela de erro. Mais uma vez acertou, vai para a terceira questão e assim por diante, tá? Então passei pela situação 3, depois para a situação 4. E aí quando ele conclui e acerta todas as questões, aí a gente tem essa mensagem aqui, que é a mensagem final. Ele vai para a próxima página e essa mensagem aqui informando que ele parabenizando, né, o jogador, dizendo que ele passou em todas as situações e que agora ele pode pegar um certificado. Então eu vou colocar aqui uma mensagem, né, parabenizando e pedindo para ele retirar, né, o certificado. Acesse o seu certificado na próxima página. Ou eu posso colocar outra mensagem também, pegue agora o seu certificado, muito bem. Aqui, ó, o título esqueci de mudar, né? Posso colocar o jogo da revisão de novo. E aí aqui em Let's Go seria aonde ele pegaria esse certificado. Eu vou aumentar um pouco mais também esse Let's Go. Posso deixar em inglês também, fazer essa linguagem muito dos jogos, né? Que tem essa parte mais em inglês mesmo. E aí a próxima página é o diploma. Então aqui você pode editar do jeito que você quer. Pode ser o nome da escola. Então, Escola Esperança. Aqui que tem parabenizando, né? Vou botar em português. E aqui a gente coloca sei lá, certificado de revisão, um exemplo. Uma mensagenzinha aqui falando sobre. Vou apagar essa mensagem só para não precisar editar agora. E aqui seria, vamos dizer, a assinatura do professor, da professora, enfim. Seria basicamente isso. E aí com isso ele consegue também... Deixa eu tirar essa parte aqui. Esses aqui são os recursos que a gente pode utilizar. Então, caso eu queira, por exemplo, colocar essa tesoura, eu vou dar um Ctrl C, vou copiar esse elemento. Posso vir aqui, dar um Ctrl V e deixar uma tesourinha aqui do lado. Diminuir ou aumentar. Então, você também pode ir mexendo nos elementos, caso você queira modificá-los, tá? Nessa parte de recursos aqui eu não quero mais, então eu vou apagar ela para não ficar no meu jogo. Aqui é a mensagem de erro que eu mostrei para vocês no início. E vamos ver se o nosso jogo está funcionando, né? Vou clicar aqui em visualizar, na versão de computador mesmo.
Deixa eu botar aqui em cima. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Ó, Start. Nós fomos aqui para as 4 situações, é o meu menu. Perceba que se o estudante quiser tentar começar pela situação 2, por exemplo, ele não consegue, aparece um símbolo de cadeado bloqueando. Caso ele queira começar pela situação 3 ou 4, a mesma coisa. Então, ele tem que começar pela situação 1, tá? Então, cliquei aqui na situação 1, veio a minha pergunta. Já sei que a resposta é Marte, então eu vou colocar em Netuno só para ver o que aparece. A nossa mensagem de erro, essa resposta é incorreta, volta, voltei e vou clicar em Marte. Cliquei em Marte, perfeito, você acertou, continuar. E aí eu vou para minha situação 2 e vou colocar nas respostas corretas para a gente ver como é que é a versão final, tá? Então, aqui coloquei na resposta correta. Situação 3 agora. Ó, situação 4 não foi liberada ainda, tá? Então, situação 3. Aqui eu coloquei só apenas 2 alternativas sobre efeito estufa. E por último, a minha situação 4. Então, perceba que é importante você jogar também para poder verificar se está tudo correto, se a mecânica do jogo está funcionando. Se está muito lento, se está muito rápido, se precisa de mais questões ou não. Enfim, o nível está muito difícil. Possíveis erros na plataforma ou na mecânica do jogo. Então é importante que você jogue para realmente testar. Então agora vamos fazer um modelo de compartilhamento. Vai clicar aqui em compartilhar. Perceba que a opção privada é apenas para quem é premium, para quem tem esse recurso premium. Mas aí publicando aqui na internet a gente consegue também fazer uma publicação mais, podemos dizer assim, privada. Então, coloquei aqui o título do meu jogo, então posso colocar jogo de revisão, talvez aqui sobre ciências, né, que seria a matéria principal. Clico em pronto e aí ele vai criar esse link do meu jogo que eu posso copiar e compartilhar com meus participantes, com meus estudantes. Cliquei ali na opção V para a gente poder ter uma visualização mais geral do jogo, do mesmo jeitinho que a gente já fez toda a parte de teste, né? E aí você também pode compartilhar nas suas redes sociais, colocar o código dentro de algum site, e entre outros. Até no Google Sala de Aula também ele tem essa integração. Então fica bem prático, bem fácil. Inclusive vou deixar o link aqui na descrição do jogo para quem quiser jogar, ver como funciona, né? Porque eu sei que visualizando assim no vídeo é totalmente diferente quando a gente está jogando, né? Praticando ali mão na massa. Mas a ideia desse jogo é que seja prático, fácil, simples, usando daí um recurso gratuito que é o Geniali, uma plataforma gratuita que tem diversos modelos bem interativos, não só de jogos, como de imagens também, como infográficos, apresentações educacionais, entre outros. Então, espero que você tenha gostado. Compartilha com outros professores, com outros educadores que estão gostando, né, de desenvolver materiais mais interativos, inclusive gamificados. E até nosso próximo vídeo.